Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui me arrumando para gravar conteúdo para o estúdio e eu resolvi parar um pouquinho para vir falar com vocês. E na verdade eu não tenho muito script hoje, sabe? Não tem roteiro. É só acho que coisas da minha cabeça que estão vindo e eu acho que são necessárias de repente para algumas pessoas. E durante este processo, sabe, de, de mudança, eu não diria que de personalidade, mas de autoconceito, porque o Bob Proctor fala muito disso, do autoconceito, sabe? E quando você acessa uma linha, uma expansão, você acessa uma realidade e começa a vivenciar essa nova realidade, esse novo eu, em algumas vezes você vai deixar pessoas, situações, circunstâncias para trás, porque eles ainda vivem aquele seu eu do passado, na qual você não tá mais lá e tá tudo bem. Aqui, este vídeo, na verdade, não é para incentivar ninguém a finalizar relacionamentos, a deixar situações. Não, eu só tô querendo trazer para a consciência uma experiência minha, uma experiência minha, na qual eu tenho vivenciado por esses dias, né? Tem vindo alguns insights, algumas coisas que eu tenho experienciado. E é como se algumas coisas estão deixando de fazer sentido, tá? Deixa eu explicar bem isso para não ficar confuso, e também não estou aqui para incentivar ninguém a deixar trabalho, a deixar relacionamento, a deixar pessoas, a jogar tudo pro alto, e não é nada disso. Ontem foi Portal 3 do 3 e já desde o ano passado eu já venho já publicando aqui essa mudança, né, de não só de mentalidade, mas de corpo, de autoconceito, que começou em 2024. Só que teve um salto quântico, principalmente depois do meu aniversário, em outubro de 2025, na qual eu decidi ser essa pessoa na qual eu sou hoje, que eu já estou dando um outro salto, agora eu já estou indo para um outro, né, materializando, indo para um outro patamar, mas enfim, não é o tema desse vídeo hoje. O que eu quero trazer aqui? A partir do momento em que a Ju de hoje decidiu lá atrás, em novembro, experienciar tudo o que está experienciando hoje, algumas pessoas, situações e circunstâncias teriam que ficar para trás, porque aquelas pessoas, situações e circunstâncias estavam vivendo na mesma realidade da eu do passado, daquela eu que vivia em algumas, que vivia com aquela consciência ou de carência, ou de escassez, ou de luta, ou de qualquer outra coisa que não esteja na mesma vibração que eu hoje. E hoje foi um dos dias que eu precisei finalizar um grupo, né? Na qual eu ajudei algumas mulheres, era um grupo energético no qual eu liderava. Eu ajudei algumas mulheres a trazer consciência. Só que todo esse meu processo de expansão da consciência, de autoconceito, de autodesenvolvimento, enfim, por mais que a gente faça algum trabalho energético, por mais que a gente auxilie, mostre algumas coisas para as pessoas, se a pessoa não está preparada, se a pessoa não entende ou não expande ali o que você está querendo trazer ou o que você está mostrando,
não vai seguir. Não vai seguir com vocês. Não vai seguir com você. Por que eu tô falando isso? Eu finalizei um grupo de mulheres, de pessoas, na verdade, que eu liderava e eu fazia esse trabalho energético. Só que por mais que eu fizesse um trabalho energético, se as pessoas que estão ali não entenderem que a causa do relacionamento não tá indo bem, não é o externo. A causa do dinheiro não tá entrando não é não é o dinheiro em si, e sim a pessoa que está fazendo a escolha, mesmo que inconsciente, ali na carência. Porque nós só temos. Nós somos imagem e semelhança do Criador, nós viemos aqui para experienciar, estando consciente ou não. E a materialização, que eu não gosto de falar desse termo, mas ela funciona instantaneamente. A partir do momento em que você está consciente da carência, consciente da falta, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não está entrando, eu não tenho um relacionamento, tal pessoa não responde, tal pessoa não me ama, tal pessoa me abandonou, tal pessoa não... os clientes não entram, nada dá certo. Você está consciente da carência, da falta. E isso está se manifestando. A partir do momento que você tem a escolha de olhar as coisas de uma nova perspectiva, tudo dá certo para mim. Não importa o que aconteça, eu sou a fonte, eu sou a abundância, tudo flui em perfeita harmonia. Não importa o que o externo esteja mostrando, tudo dá certo para mim. O dinheiro, ele é tão gratificante quanto transformar a vida das pessoas. Eu sempre venço. Você entende que são escolhas conscientes neste momento que eu estou fazendo. Independente do externo estar me mostrando se isso é real ou não. Quando eu comecei a entender que a lei funciona em todo momento, ela está funcionando em todo segundo. Ela funciona você querendo ou não, você acreditando ou não, você tentando manifestar, ela funciona. Por 4 anos eu tentei manifestar uma venda e ela de fato funcionou, na tentativa. Eu estava tentando. Por muitos anos, aquela Juliane acreditou que o amor era perda, que as pessoas que ela mais amou, ela perdeu. E o que aconteceu? Assim seja feita a sua vontade. Então, por mais que em alguns momentos eu tive um relacionamento, por mais que eu trouxesse consciência ali para a pessoa naquele momento, por mais que eu auxiliasse, instruísse, não adiantava eu falar assim, faça isso, faça aquilo e piriri pororó. A pessoa estava consciente dentro das limitações dele. E tá tudo bem. Então algumas pessoas não seguirão com você neste caminho e está tudo bem. E essas pessoas podem ser mãe, pai, clientes. É muito louco, porque quando a Ju começou a manifestar este trabalho de despigmentar a sobrancelha, de tratar a sobrancelha, não foi de agora. Foi do ano passado para cá. Eu estava trabalhando numa outra sala, eu estava atuando numa outra sala. E eu estava tentando a todo custo mudar a estrutura ali da sala, colocar ar-condicionado para fazer as coisas acontecer. Nossa, é o melhor exemplo que eu posso trazer agora. Nossa, é perfeito esse exemplo. E daí, enquanto eu estava tentando organizar toda a estrutura para que daí eu começasse a atender a despigmentação a laser e piriri pororó, não dava, o dono não queria que mexesse na estrutura e daí, enfim. Quando eu entendi, eu levei meses tentando organizar ali e daí as coisas travavam, não ia.
Quando eu me entendi, em junho do ano passado, eu falei assim, tá bom, Deus, eu entendi que não é aqui. Não é aqui, eu não sei se não é para eu fazer esse trabalho, mas eu entendi. Que seja feita a sua vontade. Que se eu tiver que atuar com isso, se eu tiver que fazer isso, você mostrará o caminho. E está tudo bem. E seja feita essa vontade. Nisso, em junho, eu acabei passando por algum processo de interna, de expansão, enfim. Em agosto do ano passado, no final de agosto, apareceu essa sala. E foi assim, do nada. Eu vim conversar e tudo mais, e as coisas acabaram fluindo para essa mudança. E, gente, eu saí daqui, eu só falei assim, Deus, se for esse o lugar, você vai preparar tudo em perfeita harmonia. E as coisas começaram a se desenrolar, se desenrolar, se desenrolar, para eu estar aqui. Só que eu estava entendendo tudo ao contrário. Eu estava entendendo que era para eu continuar lá naquele lugar. E daí eu tive até um sonho que falava assim, 6 meses. 6 meses. Tem um buraco aqui, ó, gente. Eu vou fechar. Tem ainda algumas coisas para eu mudar aqui nessa sala e tá tudo bem. Eu tive um sonho em setembro. Falava assim, 6 meses. E eu interpretei aquele sonho, tipo assim, espera mais 6 meses. Espera lá onde você tá mais 6 meses. Só que não. Chegou setembro, eu já tinha pago o aluguel do local onde eu tava. E daí a Abá falou assim, Ju, venha. Eu vou fazer uma proposta para você que eu não fiz para mais ninguém. Você vai pagar assim, assim, assado. Fica tranquila, que eu precisar eu te ajudo. E gente, eu vim. Somente 2 clientes daquele espaço me acompanharam. Pouquíssimas clientes minhas ainda não tinham voltado também naquele momento. E eu confiei. E eu dei o passo. E Deus colocou o chão. Tiveram bastante momentos de desafios, eu diria que financeiros, bastante desafios financeiros. Só que aquela Juliane decidiu fazer diferente. Eu falei assim, não, chega. Para onde eu estou levando o estúdio, para onde eu estou levando a Juliane, não é mais isso, eu já sei aonde vai dar. Eu já experienciei. Aquela Juliane já experienciou aquilo, então hoje eu decido fazer diferente. Que foi em novembro, quando eu comecei a manifestar, a trazer, a experienciar, a vivenciar essa Juliane que tá aqui hoje. Que agora ela tá dando outro salto também. E hoje foi um momento de finalizar um ciclo com algumas pessoas que me trouxeram muita expansão. Só que hoje eu percebo que o meu trabalho é aqui, tá passando aqui para vocês na matéria, como eu tô fazendo esse processo. E, gente, na verdade, nada mais é que o autoconceito. Quem você está sendo, quem você decide ser, independente do externo, independente do relacionamento, independente de você acreditar que... Qual está sendo as suas crenças quando as coisas não estão fluindo de acordo com a sua preferência. E durante este processo você vai ter que deixar algumas pessoas, situações, circunstâncias. Não estou falando, vou abandonar meu casamento, vou abandonar meu trabalho, vou largar tudo e viver de miçanga. Não estou incentivando nada disso. Você vai seguir o seu chamado de alma. Você vai escutar o seu coração, você vai ouvir. Eu só estou querendo mostrar aqui para vocês que durante um processo vai ser você com você e quem você está sustentando durante este processo. Quem você está sendo, quem você é,
durante este processo e algumas pessoas não caminharão com você. Só que chegarão outras pessoas durante este caminho que estarão na mesma vibração, na mesma sintonia e que expandirão o seu trabalho tanto quanto você já fez lá atrás. E é muito louco, porque por muito tempo, quando eu fiz essa mudança, né, para estar aqui neste lugar que eu estou hoje, fazendo este trabalho que eu estou fazendo hoje, muitas pessoas falaram assim: você deveria voltar lá para aquele lugar. Pelo menos lá você estava atendendo. Pelo menos lá você tinha algumas clientes. Pelo menos lá você tinha não sei o que, não sei o que lá. Só que não estava alinhado com a minha alma. Lá não eram as clientes que eu estava querendo atingir. Lá não era mais aquela Juliane. Aquela Juliane que eu passei por um estúdio essa semana, né? Eu passei por um estúdio na qual eu tive lá atrás. Era um estúdio bem grande, no qual eu tive uma sociedade. E eu olho para trás, eu sou muito grata por aquela Juliane ter existido. Sou muito grata por tudo que aconteceu lá atrás, mas aquela Juliane nem existe mais. Eu sou grata porque ela precisou existir, todo aquele meu passado precisou existir para eu estar aqui hoje. E aquela Juliane precisa ficar para trás, aquela Juliane precisou ficar para trás. Eu precisei fechar um ciclo com aquela Juliane e com todas as pessoas daquele meu passado. Como eu precisei fechar ciclo com aquela Juliane que teve aquele estúdio até setembro do ano passado com a Lê, e eu fui muito grata. E as pessoas não vão compreender o seu processo. As pessoas não vão compreender alguns passos que você vai dar. E tá tudo bem. Eu só preciso falar para você: continua. Continua a acreditar quem você está se tornando, ou quem você está trazendo, aquela pessoa de sucesso. Algumas pessoas não vão compreender, mas só continua o caminho. E virão pessoas, situações e circunstâncias que estarão alinhadas com este seu novo eu. E será tão incrível quanto. Eu até falei para uma amiga minha que trabalhou comigo nesse estúdio que eu tive, né, grande. Ela falou assim: nossa, eu tenho saudade das nossas histórias. Eu falei assim: foram incríveis as nossas histórias, mas eu acho que é momento da gente ter novas memórias, novas histórias, porque a vida é o agora. Eu não sinto falta do meu passado. Porque eu estou no aqui e agora e eu faço escolhas conscientes hoje em dia para essa nova eu. Então, tá tudo bem. Em alguns momentos, algumas pessoas não seguirem este novo caminho com vocês, mas que vocês continuem a trilhar, continuem sustentar esse novo eu. Sustentem. Por mais que em algum momento na fiscalidade, na matéria, você ainda não esteja colhendo ou vendo, mas se Deus permitiu você desejar, é porque você já tem. É isso, gente. Até mais.